Pai do Senhor, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula das as três leis. A gente já falamos sobre a lei natural, estamos falando sobre a lei de Moisés agora, baseada no capítulo 19 de Êxodo e baseada em Deuteronômio, capítulo de número 33, principalmente o versículo de número 2, mas todo o texto está incluído. Êxodo capítulo 19, versículo do 5 ao 12. Então, pessoal, o que é que acontece? Eu desenhei aqui que achei mais fácil, né? Então, o Senhor tem ordenado, é necessário que vocês leiam esses textos, tá? Que eu estou sugerindo aqui, porque senão você não vai entender. Às vezes a linguagem que eu falo aqui fica meio um pouco confusa, né? Mas tá aqui, pessoal, um monte. Eu desenhei aqui para vocês. Aqui tá o primeiro dia. O primeiro dia. O povo tinha que se santificar aqui no primeiro dia. O segundo dia, o povo tinha que também se santificar, se preparar, lavar suas vestes, ficar prontos para subir ao monte. E no terceiro dia, pessoal, no terceiro dia, glória a Deus, aconteceria isso aqui, ó, pessoal. Quem assiste minhas aulas sabe, quem frequenta escola dominical comigo sabe. Essa é a fé que eu tenho, essa é a fé que eu aprendi com meus pais na fé, com meus professores, com meus mestres. E eles me ensinaram que a lei que o Senhor queria dar ao povo de Israel naquele dia, a essa nação, que no versículo de número 6, o versículo de número 6, a gente vê que o desejo de Deus era fazer dessa nação um reino sacerdotal, uma nação santa, um povo escolhido, para proclamar, através de Israel, Deus ia proclamar toda a terra, aleluia, as palavras do Senhor, a vinda do Messias de Israel, o rei de Israel. Não deixou de ser o rei de Israel, ele é o rei de Israel e o rei de toda a terra. Louvado seja Deus. Naquele dia o Senhor queria colocar no coração, tá vendo, meus irmãos? Aqui, ó, Deus não queria botar tábua, eu já ensinei pros irmãos que essas tábuas aqui, ó, Deus não queria fazer tábua de pedra. Não, 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 não. Deus queria colocar no espírito humano. Espírito humano aqui, ó. Deus queria colocar a sua palavra dentro do coração, a palavra verdadeira, não escrita em tábuas, não, mas a palavra verdadeira, a lei de Deus impregnada e escrita, meus irmãos, no coração de todos aqueles que no terceiro dia aqui, ó, no terceiro dia eles iam subir ao monte no terceiro dia. Onde é que está baseado isso? Onde é que está baseado isso? Isso está baseado no versículo, o versículo de número 14 do versículo 19. Veja o que é que diz. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou, e o povo lavaram as suas vestes, primeiro dia, segundo dia. E disse o povo, estai prontos para ao terceiro dia não vos cheguei a mulher. E aconteceu que no terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Versículo 16. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, o Senhor, ele queria que ao terceiro dia, o povo subisse, né? Versículo de número 13, veja aí, e a última parte. Veja o versículo de número 3, a última parte, meus irmãos, aleluia. Então, quando essa trombeta fosse tocada aqui, ó, ao soar de buzina longamente. Essa buzina aqui, irmão, é a trombeta, é o chofar. Só que essa buzina aqui não é do homem. Essa buzina aqui, Deus sempre trabalhou com trombeta. É por isso que o pessoal confunde muito, eu não vou entrar nesse aspecto aqui. As trombetas de Apocalipse, as trombetas do arrebatamento, a primeira trombeta, a segunda. O povo confunde tudo. Faz uma mistura, faz uma salada mista. Que misericórdia. Mas aqui, meus irmãos, aqui é a buzina de Deus. Deus, essa trombeta aqui ia trocar, esse som de buzina, esse som de trombeta ia soar no monte. E o povo aqui, ó, olha o versículo aqui, ó. Então subirão ao monte. Aleluia. Então, no terceiro dia, meus irmãos, o povo subiria ao monte para receber a palavra no coração. A palavra que em Deuteronômio capítulo 33, versículo 2, estava na mão de Deus. Deus estava levando ela de volta.
né? Porque o povo não quis, o povo temeu, meus irmãos. Quando chegou o terceiro dia aqui, ó, o povo não quis subir, não quis subir, não quis. O povo não quis. Versículo de número 18, vamos ler? Para basear isso que eu estou falando, olha lá, ó. Versículo 18. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Aleluia. Isso na visão de todo o povo de Israel. É por isso, meus irmãos, que eles não negam a fé no Deus eterno. Se os irmãos observarem aí a história, os irmãos vão ver que o povo de Israel tem sido muito massacrado, mas não tem negado a sua fé. Por que não tem negado? Por conta disso, dessa visão aqui, ó, que foi falado para eles. Isso aqui foi passado de pai para filho e até hoje eles levam a risca isso aqui. Porque os pais dele não iam mentir, meus irmãos. Não iam ensinar coisa errada para os seus filhos. E a sua fumaça, ó, para isso, subiu como fumaça de uma fornalha. Quer dizer, o monte fumegava, meus irmãos. O monte tremia, era terremoto, era som de trombeta, a terra estremecendo como uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. E o sonido de buzina ia crescendo cada vez mais, da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava a Deus e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Aleluia. E Moisés subiu aqui, meus irmãos, ó, ao cume do monte, para falar com Deus, dentro daquela vasta nuvem, dentro daquele tremor, o monte fumegando. Aí o que foi que o povo falou a Moisés? Capítulo 19, versículo de número 18. E todo o povo, capítulo 20, versículo 18. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Aleluia. Então, meus irmãos, naquele dia Deus ficou muito triste, porque ele queria colocar aqui, ó, meus irmãos, dentro do espírito humano, a sua palavra, a sua, como diz o meu professor, a palavra master, né? O verbo. Ele queria colocar o verbo no grego, né? O mengra no hebraico, nas traduções, ali quando os irmãos voltaram da Babilônia, o mengra, a palavra, o darva no hebraico, aleluia. Ele queria colocar aqui, ó, no coração, aleluia. Mas o povo temeu, o povo não subiu, então o Senhor deu as tábuas. As tábuas. Ele queria dar a lei master, né? A lei aqui, ó, verbo, palavra. Os irmãos já estão entendendo. Palavra, né? O mengra, o davra. Ele queria dar isso aqui, ó, no coração do povo. Escrever no coração do povo. 1 a 1, viu, irmão? 1 a 1. Se aquele povo tivesse subido naquele dia, o povo de Israel tivesse subido ao monte aqui, ó. No terceiro dia, o povo de Israel tivesse subido aqui, todos eles seriam marcados com a palavra no coração, no espírito humano. Todos eles seriam marcados com a palavra. Mas eles não quiseram subir e Deus mandou cópias para eles, né? Gênesis, vamos ler aqui, ó. Tá a primeira cópia. A primeira cópia tá onde? Tá em Gênesis, Êxodo, capítulo de número 24, versículo de número 12. Vamos ver o que é que diz. Olha lá. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Então tá aí a primeira cópia que Deus disse que daria ao povo de Israel, e realmente ele deu. Está no capítulo de número 31, meus irmãos. Observe o capítulo 31, versículo de número 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas, aleluia,
pelo dedo de Deus. O próprio Deus escreveu, meus irmãos. O próprio Deus, ele escreveu com seu dedo ali as leis, os seus estatutos, os seus mandamentos. Aquelas pedras eram escritas por dentro, por fora, era uma coisa extraordinária, né? Os seus estatutos, com as suas leis. Mas o povo não quis, né? O povo não quis. Então Deus deu essa cópia aí, ó, a primeira cópia, tá? Depois que ele deu a primeira cópia, o que foi que aconteceu? Eu marquei aqui, ó, Êxodo 32, versículo 19. Veja o que foi que aconteceu em Êxodo 32, versículo 19. Veja o que foi que aconteceu. Aconteceu que quando Moisés desceu do monte aqui, depois de 40 dias, meus irmãos, Moisés ficou aqui 40 dias, viu? 40 dias. 40 dias no monte, falando com Deus, tratando da sua lei oral, da sua lei escrita, que ele ia mandar para o povo não quis a lei master escrita nos seus corações, como tenham aprendido, e foi necessário aqui, ó, 40 dias, Deus instruindo. E quando Moisés desceu, meus irmãos, quando Moisés desceu, o que foi que Moisés encontrou? Capítulo de número, veja aí, capítulo de número 32, versículo de número 19. E aconteceu que chegando Moisés ao arraial, olha lá, meus irmãos, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira, o furor, e arremessou as tábuas, aleluia, das suas mãos e quebrou-a ao pé do monte. Então aqui, meus irmãos, primeira tábua escrita pelo dedo de Deus aqui, ó. Deus que foi quem tinha escrito a primeira cópia. E quebrou. Quebrou, meus irmãos, quebrou. Moisés quebrou-as, jogou-as no chão, irado, porque o povo tinha sido rebelde, tinha sido idólatra, adorando um bezerro de ouro, não tiveram paciência, sabe? Não tiveram paciência de esperar os 40 dias aqui que Moisés estava lá tratando com Deus. Eles não quiseram subir para receber no coração a lei de Deus, a lei master, no coração. Não quiseram subir ao monte. E Deus fez as cópias. E a cópia, eles se rebelaram contra Deus. E Moisés quebrou essas tábuas aqui. Para não ficar tão longo o vídeo, eu vou parar, meus irmãos, mas depois continuaremos na segunda cópia. Vamos ficar nessa primeira cópia aqui. Os irmãos meditem nesses textos, a qual foi citado aqui. Deus abençoe.